A partir de agora, Jornal da Manhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan. 7h03. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Vão participar comentando as notícias com você o advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli, o presidente do sindicato, da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obeide, e o professor da Unifesp, professor universitário Alberto Claro. Você, ouvinte, participa, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui, também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo, Nicolau, ao Claro e ao nosso convidado e aos ouvintes da Jovem Pan. Subiu para 27 o número de mortos depois dos deslizamentos provocados pelo temporal que atingiu a região da Baixada Santista na segunda-feira e na madrugada de terça-feira. São 27 os mortos e há desabrigados também. Em Guarujá, pelo menos 19 desaparecidos também. Além dos 27 mortos, 19 deles em Guarujá. Guarujá contabiliza 22 mortes, na verdade, Santos 3 mortes e São Vicente 2 mortes, ao todo 27 mortes. A tempestade causou alagamentos em vias públicas e as edições, Marcelo Marçal, do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que a Jovem Pan teve também o sinal afetado pelo temporal, o sinal da FM já voltou, felizmente. E as edições têm sido bem tristes nessa semana. Bom dia. Bom dia. E eu imagino, porque todas as pessoas que eu conheço foram afetadas de alguma maneira por isso. Eu mesmo, eu imagino que vocês tenham conversado sobre isso aqui um pouco na quarta e na terça-feira de manhã, mas foi terrível. Foi uma situação de caos. Imagino como foi o dilúvio com a Arca de Noé. Porque até jet ski tinha nas ruas aqui da Baixada Santista. Até isso a gente viu. A mureta do canal, Paulo, eu vi sumir acho que umas 2 vezes na minha vida. Mas eu moro ali no canal 3 e eu vi agora mais uma vez e vi até de maneira rápida ela sumir. As garagens de prédios grandes, prédios novos, prédios antigos, prédios de luxo, prédios modestos, enfim, todos sofreram de alguma maneira. Eu tive a sorte de ter um síndico dirigente no meu prédio que tinha consertado todas as bombas, tudo funcionou muito bem no meu condomínio. Mas os do entorno foi um caos. Tinha caminhão-pipa ontem na Washington Luiz, drenando água de todos os prédios. Gente que eu conheço, funcionários de empresas que moram nos morros, no Morro de São Bento, gente que perdeu gente próxima, que mora no Guarujá, enfim. Onde você esteja conversando com alguém sobre o dilúvio, uma simples chuva de segunda-feira à noite, alguém vai te contar algum caso ou de que conhece alguém que passou por alguma coisa terrível nesse dia. Realmente, fora da curva, 200 mililitros de chuva num dia é mais do que um mês inteiro, mas a gente deve se preparar, porque as mudanças climáticas do planeta sugerem que isso possa acontecer de tempos em tempos, isso não vai mais ser tão raro. Em um período de 24 horas, de acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, em 24 horas choveu 320 milímetros em Guarujá, valor muito acima da média de 263 milímetros prevista para o mês todo, essa média, 263. Choveu 320 no único dia. Em Santos choveu 239 milímetros, quase a média de 257 milímetros prevista para março. E em São Vicente foram registrados 207 milímetros de chuva, abaixo da média de 257 milímetros prevista para o mês todo. Foi muita água, né, Nicolau? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos aqui da bancada. Bom dia aos ouvintes. 80 anos, né? Aconteceu há 80 anos atrás, se eu não me engano, foi o caso
da Santa Casa, né, que caiu do morro, então não havia chovido tanto em 80 anos. Então, eu também coloco essa gravidade, né? Nós não podemos esquecer, eu acho que todo mundo fala e lamenta as mortes ocorridas, o Marcelo falou bem aí sobre tudo que aconteceu, mas nós não podemos esquecer, Paulo, da negligência e do descaso que existe das nossas autoridades, principalmente dos nossos prefeitos de toda a região. Porque as invasões são... Quantas vezes você falou aqui do Morro do Voturuá, lá em São Vicente, né? Morro do Tetel, quantas vezes nós já comentamos a quantidade de invasões que tem esses morros. No Guarujá, quantidade de invasões, mas as pessoas não têm onde morar, coitadas, elas não têm outra opção. Tudo bem, até concordo que não existe opção, muitas pessoas invadem terrenos, mas não terrenos em cima de morros, em locais muito perigosos. E o que eu lamento mais ainda é que nós somos, o brasileiro é um tipo assim, é muito solidário, mas ao mesmo tempo é muito irresponsável, porque nós vamos socorrer essas pessoas, quem morreu, inclusive eu coloco esse número de mortes igual ao que eu falava de Brumadinho, que são em torno de 50 pessoas, que são, hoje são 18 contra 32, amanhã são 25 contra 24, e assim por diante, desaparecidos, né? Mortos e desaparecidos. Para mim, estão todos mortos. E o número vai chegar ao número de 49, 50 pessoas, infelizmente. Mas há irresponsabilidade, porque o que vai acontecer? Daqui a 2 meses, 3 meses, essa situação passa, todo mundo esquece e as invasões continuam acontecendo. Aqui o morro aqui de São Vicente da Asa Delta, que é Voturuá, né? A quantidade de invasões, no José Menino, a quantidade de invasões que tem, mas não é de Santos, é de São Vicente, não, mas a entrada é por Santos, não é por São Vicente, e fica esse jogo de empurra-empurra das nossas autoridades locais e ninguém toma atitude nenhuma, até a próxima calamidade que vier a acontecer, que vai acontecer quantas vezes acontecer esse número de chuva. Por que aconteceu essa chuva que há 80 anos não acontecia? Você sabe muito bem que a natureza ela é cíclica, né? Eu vejo muito bem isso aí lá onde eu tenho minha casa, lá em Ilha Comprida, o cara constrói o quiosque à beira-mar. Passa 1, 2, 3 anos, não acontece nada. De repente, num ciclo lá, o mar vem e leva tudo. Por quê? Porque é cíclico. A natureza é assim. E vai acontecer outros momentos, chuvas. E eu entendo que essas mortes, eu acho que é pior do que aconteceu alguns anos atrás, porque vida você não recupera, bens materiais você recupera. Então, eu abro um alerta aí em relação a isso. Não vamos esquecer, gente, vamos lembrar e vamos evitar que essas invasões aconteçam de novo, porque as pessoas tendem a voltar e retornar aos seus locais, vamos evitar aonde elas moravam, porque é o que elas conhecem, é o que elas têm. São 27 mortos e 22 pessoas desaparecidas. Então, é muito provável que o número de mortes se aproxime de 50, como disse o Nicolau. Em questão de desabrigados, também tem um número grande de desabrigados. Em Guarujá, 155 desabrigados. Em Santos, 37 desabrigados. E 11 desalojados em São Vicente. Então, também tem uma grande quantidade de pessoas desabrigadas e desalojadas, Alberto Claro. Agora, depois dessa tragédia, fica uma missão, uma lição de casa, funciona como um alerta para evitar no futuro como é que a região deve tratar edificações em morros, principalmente sujeitos a deslizamentos. Nós sempre elogiamos aqui o trabalho da Defesa Civil de Santos, desde o final da década de 80, comandado pela vereadora Cassandra, geóloga, que preveniu nesses 30 anos. Nós nunca tivemos um registro desse tipo, né? Desde 1989, 90. Essa chuva realmente foi muito forte, provocou essa tragédia, mas a gente sente que, apesar do trabalho que foi feito, tem que ser uma coisa ainda mais rigorosa para evitar uma nova tragédia desse tipo no futuro, que pode ser que não seja um futuro de 67 ou 80 ou 100 anos, que ainda não se sabe qual o período de recorrência dessa chuva, porque as mudanças climáticas indicam que esse tipo
de acidente meteorológico pode se repetir em muito menos tempo da próxima vez, não é, Alberto? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, meus colegas aqui de bancada, aos ouvintes. Realmente é uma semana de lamento, né, de toda a nossa comunidade, mas também é um momento da gente repensar e planejar o que vai acontecer nos próximos anos. Aliás, de repente na próxima semana ou no próximo ano. Então, o poder público, ele também, ao meu ver, respondeu rápido de alguma forma aqui na região, mas em termos de emergência, mas agora precisa realmente planejar o que precisa ser feito nos próximos anos. E a comunidade também precisa participar, precisa opinar e precisa também cuidar daquilo que é seu, da sua rua, do seu bairro, do seu morro, da sua comunidade. Acho que é um trabalho de todos nós, viu, Paulo? Vai ser um trabalho hercúleo de todos nós aqui na cidade, na comunidade. E vou chamar a atenção para uma outra coisa, Paulo. Eu não sei quem foi até a janela ficar assistindo o dilúvio, porque a maioria da população foi. Se olhava nas janelas dos prédios, as pessoas estavam olhando atônitas, estarrecidas aquilo. A quantidade de lixo boiando na água, coisas imensas, coisas absurdas boiando. E não só porque, tudo bem, não era saco de lixo fechado, não. Era lixo avulso mesmo, lixo jogado em calçada. E isso atrapalha demais. Mas isso não dá direito ao Crivella falar o que ele falou, né? Não. Eu acho que ele foi, como autoridade, ele agiu como cidadão, né? Mas assim, eu estou dizendo a falta de cidadania também. A população tem aí a sua... A gente tem que falar um monte de coisa, mas isso tem que ser falado também. As pessoas têm essa mania de descartar mal o seu lixo... e isso impede, você vê os bueiros, dava para ver debaixo d'água aquela pressão de água em alguns cantos, né? Que são os bueiros, são os buracos, e você via lixo se concentrando ali em cima. Então mais cedo ou mais tarde acaba entupindo, isso volta para a gente. Então o cidadão também tem que pensar nisso. Nós estamos atravessando um período bastante difícil aqui no Brasil, em várias regiões do Brasil, em várias cidades. Esse problema das inundações nesse ano de 2020 tem sido muito duro. Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, aconteceu também agora na Baixada Santista. Isso tem um conjunto de ações que podem ser tomadas, né? Primeiro, aumentar a captação de água de chuva pelas edificações. Segundo, aumentar a permeabilidade do solo urbano. Terceiro, campanhas de manutenção da rede de drenagem, para que as pessoas não joguem lixo, como nós costumamos descartar irregularmente o lixo. E quarto, também um aumento da capacidade do sistema de drenagem também, para chuvas assim muito intensas como aconteceram dessa vez. E quinto, também a eliminação, a retirada, uma política habitacional e a retirada de habitações de áreas de risco. A tristeza, eu acho que fica... Essa, aliás, não é a quinta, é a primeira. Agora, a tristeza, eu não sei se o ouvinte, o santista em geral, teve a mesma sensação que eu, mas o santista ele tinha um certo conforto nesse ponto, porque a gente assistia Teresópolis, a gente assistiu Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, essas enchentes ocorrendo pelo Brasil inteiro, mas a gente nunca tinha visto um negócio tão perto da gente. A gente nunca tinha visto uma enchente na nossa cidade e na Baixada, nas cidades do entorno, capaz de matar dezenas de pessoas. Então a sensação que eu tive foi aquilo que eu via no quintal dos outros, agora eu passei a ver no meu quintal também. Aquele conforto que a gente tinha, a gente não tem mais. Inclusive nós damos a mão para bater, porque há muitos anos eu elogio o trabalho que tem sido feito e realmente a Defesa Civil tem feito um trabalho bastante bom. Talvez isso tenha minimizado, até tenha evitado que a tragédia fosse muito maior do que foi aqui na Baixada Santista. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan 7h17. Hora certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Comprou roupas ou móveis novos? Doe o usado pra gente. O Exército de Salvação retira doações de roupas, móveis e outros objetos. Ligue 4003-2299.
Dê um final feliz para suas coisas. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h18. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Nicolau Obeide, Marcelo Marçaeli e o Alberto Claro comentam as notícias com você. O veículo leve sobre trilhos, VLT, que realiza o transporte entre as cidades de Santos e São Vicente, voltou a circular às 9h05 de ontem à noite, com trens partindo das estações Porto e Barreiros. A operação tinha sido suspensa, Nicolau, na terça-feira, por conta do deslizamento de terra perto do túnel sentido São Vicente Santos, durante a chuva que atingiu a região na noite de segunda-feira. Então o VLT teve operação suspensa. Em cima do morro do Voturuá, que é onde eu comentei e falei das invasões. As invasões criam desmatamento. Mas ali em cima é Voturuá, o nome daquele morro. Não, qual é o nome? É Zé Menino, o mesmo acesso. É mesmo Morro do Zé Menino. Então ali em cima, onde eu falei, onde existem as invasões, onde aqui na rádio mesmo você tem falado por vários anos, né? Aí cada vez mais o número de pessoas e aconteceu, a consequência gerou aí um prejuízo, aí parece que são 30 mil pessoas dia no VLT, que deixaram aí, ficaram quase a semana inteira sem poder utilizar o VLT em função disso que aconteceu. Então, e o túnel ali é complicado, né? Porque o túnel, quando não é problema dentro do túnel, é problema fora do túnel. Eu sei que não é uma coisa para brincar, mas parece brincadeira. Mas é um problema sério. E temos que... Eu vejo assim, o fato, eu sou uma pessoa muito cética nesse sentido. O fato ocorreu. Temos que lamentar, mas temos que aprender com isso. E aprender para o futuro não acontecer esse tipo de problema novamente e podemos evitar. Que nem o Paulo falou, a Cassandra, a vereadora, geóloga, né? Ela era uma pessoa que tinha uma visão muito futurista. Porque ela é viva, está viva, só não é mais vereadora. Ela tinha uma visão muito futurista em relação a isso. E ela preveniu bastante acidentes que poderiam acontecer em Santos. E nós tivemos uma experiência muito antiga, na qual nós aprendemos na época, mas as gerações posteriores parece que esqueceram. Agora nós temos que intensificar esse trabalho de prevenção. Nós falamos aqui do VLT, mas houve quedas de barreira também nas rodovias Anchieta, Cônego Domênico Rangoni, Rio Santos e Guarujá Bertioga, todas as rodovias que fazem ligação você falou de cidades rodovia, da Baixada Paulo, Santista. Nós temos que elogiar também trabalhos que foram feitos lá atrás, do governo Alckmin. Antes do governo do Alckmin foi o Serra, né? Que quando começou, se não me engano, foi 2004, 2005, a desocupação das cotas, né? A obrigação de desocupar as cotas, cota 100, cota 50, não, 200 hoje ela é urbanizada. A cota 200 ela está urbanizada. Mas a cota 100, cota 50, cota 400, que também era um caos também. Com uma chuva dessa hoje, com certeza ali teriam muitas pessoas mortas. 7h22. O quadro de economia do Jornal da Manhã Litoral Paulista, ele é às terças-feiras. Nessa semana, excepcionalmente, o professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, da Universidade de São Judas, do Grupo Ânima, na verdade, diretor de pós-graduação do Grupo Ânima, vai falar na quinta-feira, e o assunto é universidade mesmo. As universidades paulistas, as universidades públicas paulistas, Unicamp, USP e Unesp, elas têm o orçamento delas bancado por uma parte do ICMS, 9,57%,
e essa parte garante 90% do orçamento dessas 3 universidades. Esse orçamento pode estar ameaçado, Adalto, com uma reforma tributária. Fala-se muito numa reforma tributária no Brasil, e a proposta do economista Bernard App, ela ameaça esse fomento dessas 3 universidades, não é isso? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia aí, meu amigo Nicolau. Faz tempo que eu não vejo. Ameaça sim, Paulo, mas vamos lembrar que a proposta de reforma tributária, ela está olhando o país como um todo. Perdão. É óbvio que isso vai ter impactos setoriais, mas isso não está na análise da proposta nesse momento. Qual que é a lógica? O Brasil está passando um período de reformas, acredito muito, torço muito para que a reforma administrativa passe, nós já tivemos aí uma reforma trabalhista, tivemos a previdenciária, não a que desejávamos, mas o que desejávamos, é a opinião de cada um. Foi a reforma possível. E a grande reforma é a reforma tributária. Porém, não existe reforma tributária sem uma reforma fiscal ou sem uma reforma administrativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós olhamos hoje para o ICMS, ele representa 80% do orçamento do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é uma nação, em termos de tamanho. Aí quando você vê a grandiosidade do ICMS. Quando você olha para esse gigante, você vê que 9,57 vão para 3 empresas. Você imagina que você fosse dono de uma empresa, ou de 3 empresas, onde a receita dela, que nós chamamos de orçamento, representa 10%, quase 10%, de um dos maiores orçamentos do planeta. O que veio acontecendo de 89 para cá, não é? Para garantir essa autonomia universitária, a dita autonomia universitária, se deu essa estabilidade. Então nós vamos te dar um pedaço, um naco, de 10% de um dos maiores orçamentos do planeta para você viver. Então, deitou-se em berço esplêndido. E a USP, Unesp, Unicamp não souberam ao longo do tempo, até por miopia, por conforto, discutir outras fontes de financiamento. Então, só que assim, o Brasil está mudando e não dá para imaginar que a gente vai mudar com todas as peças no mesmo lugar. Você muda a disposição da sala, você tem que trocar tudo. Mudou de casa, você muda tudo. Não é? Quando você olha para fora, e eu tive a oportunidade de conhecer Harvard, Stanford, as fontes de financiamento são o mercado e as mensalidades. Eu estive na terça-feira, por isso não participei do programa, em Porto Alegre, fui conhecer uma universidade no Sul, e eles têm fundos de investimento que financiam projetos de startups. E assim, estamos falando em nanotecnologia. Então a pergunta que eu faço é, óbvio, a USP, as universidades públicas têm uma importância muito grande para o país, não só para São Paulo. Mas a questão é o que eles estão efetivamente financiando. O que eles estão financiando interessa para o mercado? Quando você financia aquilo que interessa para o mercado, você está formando pessoas que interessam para o mercado e não ficar produzindo papers. Então, eu estou olhando hoje a universidade pública, parece que elas são dinossauros olhando um risco no céu. Esse risco é um meteoro. Vai afetar? Vai. Não sabemos como, mas literalmente não vai dar para ficar como está. Adalto, eu vou dar direito de defesa para o seu padrinho de casamento, que é o Alberto Claro, padrinho de ex-casamento, né? Que é professor da Unifesp, também, que é uma universidade pública federal, não é estadual. Mas fica para um outro momento esse direito de defesa. Realmente você toca... Para fazer essa conversa, vou adorar falar com o Betão, saudades do meu amigo também. Tá bom, 7h27, esse foi o quadro de economia apresentado todas as terças-feiras, nessa semana excepcionalmente hoje, quinta-feira, pelo professor Adalto Correia de Souza Júnior. Adalto, obrigado pela análise, sempre precisa, e uma boa quinta-feira para você. Um bom dia a todos. 7h27, ele tocou num problema assim importante, o Adalto, não é, Alberto Claro?
É verdade, as universidades públicas, inclusive da que eu faço parte, né, a Unifesp, elas vivem realmente do imposto do cidadão, né, e do repasse dos governos estaduais e federais e federal. E há uma tendência de se buscar novas fontes de recursos, com certeza. Inclusive os pesquisadores em si, eles têm que correr atrás de projetos de pesquisa, até inclusive de fomento internacional. Essa é uma tendência que vai ter que começar a ser mais forte de agora em diante, até pela escassez dos próprios recursos públicos que estão aí. A USP, a Unicamp e a Unesp são bancadas com 9,57% do ICMS arrecadado em São Paulo. Como o Adalto falou, o ICMS arrecadado em São Paulo sustenta praticamente 80% do governo paulista. Então, elas têm um naco de 8% aproximadamente do orçamento paulista. Né? E eu sou favorável... Isso leva a uma situação de acomodação. E eu sou favorável àquilo que o pesquisador, o professor, faz dentro da universidade, em termos de pesquisa, de produção científica, que reverta para essa sociedade, de alguma forma. Não só como textos publicados, que é uma métrica que nós somos obrigados e nós somos cobrados a cumprir, mas também com algo que realmente seja pragmático e impacte aí na melhoria da vida das pessoas. Inovação. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Você sabia que o preparo do banho do seu pet começa bem antes de ensaboá-lo? Não dê comida por pelo menos 2 horas antes e proteja os ouvidos com algodão hidrófobo. Use produtos que respeitem o tipo de pelagem e mantenha a pele hidratada. Tenha cuidado com os olhos e a temperatura do secador. Eleja para realizar o serviço um profissional competente e que respeite os limites do seu pet de estimação. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. Sua viagem com a família em março acabou de ficar irresistível. O Hotel Guarani Águas de Lindóia inclui quartas-feiras gastronômicas em seu roteiro, com sabores típicos e música ao vivo. E nas reservas a partir de 3 diárias, você ganha uma diária grátis. Para os aniversariantes de abril, maio e junho, o Hotel Guarani tem um presente que a família toda vai curtir demais. Mas lembre-se, essas promoções são exclusivas para quem reservar direto por telefone com o Hotel Guarani. Aqui, 0800 701 0408. hotelguarani.com.br. Atenção, empresários e motoristas. Se você precisa realizar exames toxicológicos para admissão, demissão ou renovação da CNH categoria C, D ou E, o lugar certo é a UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. O melhor preço, resultados mais rápidos, laboratórios credenciados, profissionais qualificados e certificados e coleta indoor sem taxa para clientes. UMA. Ligue 3797-0800 ou acesse umasantos.com.br. UMA. Trabalhamos para ser a solução. Este é o nosso objetivo. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h32. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Você, ouvinte, participa, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui. Também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes por mensagem de texto, WhatsApp, para o 997-880966. Repita. 997-880966. Quem diria, hein, Marcelo Marçaioli, o Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o ex-jogador Assis, procurador deles, foram detidos no Paraguai por uso de passaporte falso
e vão prestar depoimento à polícia. Chegaram para uns eventos lá, foram recebidos por tietagem, pelos fãs, pelos admiradores no aeroporto, e a polícia até ficou meio sem graça de deter, foi no hotel depois. Pior de tudo, não precisa de passaporte para ir para o Paraguai? Para que passaporte faz para ir para o Paraguai? Você vai com o cartão de dentro. Se fosse para Noruega, né, Paulo? Pô, não, para lugar nenhum. Ele não precisa de passaporte falso, pelo amor de Deus, né? E não é a primeira vez que ele e o Assis são parados. Não é a primeira vez, hein? Isso já aconteceu antes, mas é uma vergonha e assim, as pessoas até constrangidas, a polícia constrangida, todo mundo é um ídolo, cara. As pessoas adoram o cara. E não teve jeito, ele vai depor ainda lá, né? Vai depor, era hoje, acho que hoje, 8 da manhã, ou amanhã às 8 da manhã, não sei. Vai prestar depoimento, vai ter que se explicar. Mas os policiais foram na suíte de hotel, um mico, né? Foram lá e aí pegaram, era uma identidade lá. Eles entraram com passaporte de nacionalidade paraguaia. República del Paraguai, tá lá, tá a foto deles lá, República del Paraguai. E na verdade eles não têm nem necessidade, porque a gente tem um acordo de Mercosul, né? E é só atravessar a rua. E tem um acordo de Mercosul que não precisa disso. Então, é estranho. Como o Nicolau falou, como diz o marido traído, deve haver, o marido que trai, aliás, deve haver uma explicação lógica para isso, calma. Mas tem que ver qual desse assunto, o marido que trai, eu não entendo. Não, mas tem gente que entende. Um dia a gente vai conversar sobre isso. Mas eu acho que tem que ter uma explicação lógica, não é possível, cara, não é possível mesmo. E essa polêmica que eu disse que eles já tinham passado, acho que foi em 2018, acho, se eu não me engano. No final de 2018, eles já tinham tido passaportes apreendidos, enfim. É o tragicômico a notícia, né? Chega a ser engraçado porque é quem é e porque não é alguém que precise, mas aconteceu. Agora veja, o Ronaldinho e o irmão dele, eles foram condenados por crime ambiental por conta da construção ilegal de um trapiche, um pier, uma rampa para atracar embarcações náuticas com plataforma de pesca e atracadouro na orla do Lago Guaíba, em área de preservação permanente, sem autorização. Aí foram condenados. O juiz mandou reter os passaportes. Eles fizeram um acordo com o Ministério Público e recuperaram os passaportes. Depois, o Ronaldinho foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pela Embratur, em setembro do ano passado. Pela Embratur, aí já no ano passado, em setembro, embaixador do turismo brasileiro. O atleta vai ajudar em diversas campanhas e tal. E no último dia 14, ele virou réu em uma ação civil coletiva que pede 300 milhões de reais por danos morais e materiais por causa da ligação com a empresa 18K Ronaldinho, que é com criptomoeda e tal, né? Que identificou 150 pessoas, a operação identificou 150 pessoas lesadas pelo bloqueio de contas aí da empresa 18K, Marcelo. E uma ação de 300 milhões de reais, né? De danos materiais e morais. Parecido com o que aconteceu com a BWA aqui em Santos, uma coisa horrorosa. Esquema de pirâmide, né? E aí a gente fica naquela pergunta, precisa disso tudo? O cara tem tanto dinheiro, para que vai se meter em confusão, né, Paulo? Enfim, é um cidadão como outro qualquer. É um famoso, mas é um cidadão que tem os mesmos direitos civis de qualquer outro, no outro país também, e vai responder por isso, ele e o Assis, o irmão dele. 7h36. Palmeiras estreou ontem na Libertadores, a secação do Paulo Andrade deu errado de novo, e o Palmeiras ganhou do Júnior Barranquilla, do ex-palmeirense Borja. O Borja jogou contra o Palmeiras ontem. E, aliás, o Borja jogou contra o Flamengo. O Flamengo ganhou 2-0 do Júnior Barranquilla. O Palmeiras ganhou do Tigre, da Argentina, que é um time da segunda divisão, está em 5º lugar na segunda divisão argentina, herdou uma vaga aí para Libertadores como vice-campeão de uma Copa e acabou entrando na Libertadores. O Palmeiras ganhou por 2-0. Na verdade, 6 clubes brasileiros estrearam até agora na Libertadores, todos ganharam, 4 na terça-feira, o Palmeiras e o Flamengo ontem. Hoje o Paulo Andrade vai secar o São Paulo, Paulo Andrade?
Não, vou fazer outra coisa. Não, o Paulo Andrade está na expectativa da estreia do Corinthians na Libertadores. Do ano que vem. Se Deus quiser. Não. O Corinthians, ainda bem que ele não perdeu. O Nicolau Obeid, que... Também não jogou, né? O Nicolau Obeid, que gosta de zoar corintiano, eu não gosto. O Nicolau Obeid gosta. Ele... É verdade que eu não gosto, né, Paulo Andrade? Não, o Edilson, nosso ouvinte de Praia Grande, é testemunha disso, né, Edilson? Eu não gosto de zoar corintiano. Mas veja, o Nicolau Obeid me mandou o roteiro dos corintianos dessa semana. Era assim: terça-feira, secar o Santos; quarta-feira, secar o Palmeiras; quinta-feira, secar o São Paulo. Aí, sexta-feira, secar os times do grupo do Corinthians, o Guarani de Campinas; sábado, secar o Red Bull, e domingo, secar a Ferroviária. É isso? Exatamente. Que o Corinthians está na lanterna do grupo, pelo amor de Deus. Não está na lanterna, ele está em terceiro. Não, ele está na lanterna. Empate técnico. Empate técnico. Tem o desempate. No desempate nós estamos em terceiro. Nos cartões amarelos provavelmente desempatou. Exatamente, nos cartões amarelos. Quer dizer que o Corinthians não está na lanterna do grupo? Não, ainda não. Olha, eu vou conferir aqui a classificação, hein? Olha, tá vendo? Confia na fonte. Você viu que ele falou que ainda não. Não confia na fonte. Da carruagem, vou falar o quê? Vai jogar com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino deu trabalho pra vocês. Então, hoje, a missão é secar o São Paulo? Não, que secar São Paulo? Vou ver NBA, que é melhor. Vai ver a NBA. 7h39. Repita. 21 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan 7h39. Hora certa, um oferecimento de UMA Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso, estar no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E é esse o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e matemática. As provas da primeira fase serão dia 26 de maio. Professores, inscrevam suas escolas até 20 de março em obmep.org.br. Se a matemática é música para os seus ouvidos, participe. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Com mais de 100 carros em estoque, a Ribeiro Automóveis tem Duster Dynamic 2016 mecânica de 49.900 por 47.900. Ribeiro Automóveis no 651 e no 666 da Prefeito José Monteiro em São Vicente. ZYD 933 95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h40. Olha, eu vou dar a mão para bater. O Paulo Andrade tem razão. Para minha surpresa, o Corinthians não é o lanterna do grupo D do Campeonato Paulista. Não confia na fonte aí. Ó, o Bragantino está em primeiro com 11 pontos. O Guarani em segundo com 10. O Corinthians tem 9 em terceiro e a Ferroviária tem 9 em quarto. Mas é a Ferroviária que está segurando a lanterna, é isso? Então, número de cartões amarelos, como o Marcelo falou, exatamente. O desempate é no número de cartões amarelos. E, Alberto, claro, como é que vai ser como é que foi esse acordo aí do Congresso com o presidente Bolsonaro? Os 30 bilhões ficaram para o Bolsonaro mesmo? Como é que foi, Marcelo Marçal, isso aí? O executivo retomou essa pauta, né? Porque a gente estava eles estavam se degladiando. O acordão era esse: ele para de atacar, né? Porque estava um negócio horroroso esse ataque do executivo contra o legislativo. E o Congresso também para de... Ele maneiraria no tom sobre as passeatas, as manifestações do dia 15 que virão. E em troca disso o Congresso relaxaria um pouco a briga da partilha de verbas. Era isso, o acordo era esse e é o que vai acabar soltando. A base do presidente aí tem pedido para os congressistas votarem nesse sentido, enfim. Espero que tenha esse desfecho logo e a gente talvez tenha aí no dia 15, apesar da promessa daquela manifestação tão radical, talvez a gente tenha algo mais brando. E aí vai ficar provado de vez, né, ouvinte, que todo mundo tem o seu preço. Inclusive o Executivo, inclusive o Congresso.
Vamos ver quem vai manter a sua ideologia, vamos ver quem vai continuar brigando no dia 15 de março nessas passeatas. Isso eu quero ver. Alberto Claro, como é que foi o placar aí? Bom, o presidente acabou de tuitar, agora às 7h37, que foi por 398 contra 2. Segundo ele, contra 2. Manteve os vetos do orçamento. Do presidente Jair Bolsonaro, o Acabou orçamento 7h37 impositivo. E o Senado não precisa votar com esse resultado, né? E com essa decisão, o Executivo retoma, por enquanto, o controle dos quase 31 bilhões de reais do orçamento impositivo. Agora, Nicolau, o que eu achei mais engraçado nessa história toda é que em 2015, o Bolsonaro, como deputado, votou a favor do orçamento impositivo. E em 2020, ele como presidente, ele ficou contra. Quer dizer, ele evoluiu, né, nesse percurso. Não, a questão não é evolução, a questão é ao lado que você está. É posicionamento político. É posição, é óbvio. Para Dilma era bom, né? Ele está no executivo, né? Quando você está no executivo, o buraco é mais embaixo, a situação é outra. E na realidade ele não vota, ele não pressiona ou tende em função dele, pessoal. É uma questão da orientação também dos ministros da Economia, o Paulo Guedes. O governo é a mesma coisa dentro da tua casa. Quando você morava com seus pais, você queria gastar bastante, né? E teu pai não queria. Mas quando você virou pai, você já não quer mais gastar. Quem vai gastar? Não, isso aqui não pode, não quero dar esse dinheiro. Então é diferente, né? As posições mudam. E de qualquer forma, né, Nicolau? Agora, falando até sério, está se olhando na frente, porque você tem reforma administrativa e tributária para fazer. Então, agindo dessa maneira, fazendo esse acordo, o governo também está de olho lá na frente, porque ele vai precisar do Congresso em coisa muito mais importante até. No fim, com perdão de até dizer isso aqui é só dinheiro, entendeu? É isso que eu estou falando, é uma repartição de verbas, mas uma reforma tributária administrativa tem muito mais importância do que só o dinheiro, entre aspas, no primeiro momento, porque vai se perpetuar. É a multiplicação de 30 bilhões várias vezes, se você conseguir fazer uma boa reforma. Então, enfim... não tem nada de graça, todo mundo é um troca-troca aqui e no dia 15, repito, tá? A gente vai ter mais uma ainda, vai ter mais uma votação, vai ter mais um round ainda, mas é capaz da gente chegar meu paizinho amor lá, viu? Agora é engraçado, né? O nome disso é coerência, né? Quando eu era deputado, para Dilma era bom o orçamento positivo. Aí, governo... Agora eu sou presidente, para mim é ruim o orçamento impositivo. É como o filho que o Nicolau falou, né? Mas quando você era filho, você não pedia pro teu pai? Queria gastar. 7h45, quinta-feira é o dia do quadro de tecnologia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, e o Cássio Gainetti, especialista nessa área de tecnologia, vai conversar hoje como é que a tecnologia está ajudando no combate ao coronavírus. Bom dia, Cássio. Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia, ouvintes. A gente vai falar sobre um tema que ainda persiste, está em alta, né, que é o coronavírus, e ainda a gente teve essa notícia da chegada no Brasil, que está se espalhando um pouco, mas vamos falar como a tecnologia está ajudando a combater esse avanço, ajudando de diversas formas aí. A China, né, pouco tempo atrás, conseguiu sequenciar o genoma do coronavírus. E aí o que ele fez? Ele abriu para outras empresas, principalmente para empresas de tecnologia que estudam inteligência artificial, que conseguem analisar de uma forma mais rápida, com inteligência artificial, as moléculas do coronavírus e criam potenciais remédios e até vacinas. Então já tem diversos avanços nessa área, então em breve provavelmente já teremos algum remédio, alguma solução aí para combater essa parte. E além disso, o governo chinês está usando drone nas ruas com câmeras infravermelhas para monitorar quem está com uma temperatura mais alta, no caso uma febre, né, e gerando um alerta caso encontre pessoas que possam correr o risco de estar com o coronavírus circulando na rua. Né? Todo lugar que tem muitas pessoas, eles estão fazendo isso também no metrô, estão colocando câmeras infravermelhas para monitorar de uma certa forma. E aí até lá eles tem grupos, né, no programinha que eles usam que chama o WeChat, que é como se fosse o nosso WhatsApp aqui, onde a pessoa recebe notificações, onde áreas que ela possa passar, né, que teve contato com pessoas que tiveram febre através desse monitoramento dessas câmeras. Então, eles estão evitando ao máximo que pessoas possam andar por locais que possam ter pessoas infectadas ou já passaram para evitar ali qualquer tipo de transmissão.
E também dentro dos hospitais, principalmente esse novo que construíram em Wuhan, né, que foi o ponto zero da doença, eles estão desenvolvendo robôs que fazem desde a desinfecção, a entrega de alimentos, remédios. Eles atuam dentro do hospital, são 140 robôs, né, e eles também estão tentando desenvolver robôs que atuem como enfermeiro, que façam os primeiros diagnósticos nos pacientes para evitar que enfermeiros realmente precisem ter contato com pessoas com a doença, né. Então, tudo isso daí é a tecnologia se mostrando possível, né, uma forma de evolução da tecnologia para ajudar na busca de soluções e formas de evitar contato com esses doentes. 7 horas e 48 minutos. Esse foi o quadro de tecnologia apresentado todas as quintas-feiras aqui pelo Cássio Gainetti, especialista na área. Cássio, obrigado pela análise e boa quinta-feira para você. Obrigado, Paulo. Bom dia. 12 minutos para as 8 da manhã. É interessante, Marcelo, o uso de robôs para primeiros tratamentos de casos suspeitos de coronavírus. É um caminho para evitar a infecção mesmo, né? Um caminho sensacional, né? Porque quanto menos elemento humano tiver envolvido nisso, menos propagação. E eu e o Claro tivemos a oportunidade de assistir uma palestra do Cristiano Barbosa, né? O filho do professor Américo. O Christian fala muito sobre isso, tecnologia. O Christian é um cientista que trabalhou com o Bill Gates. Isso, e ele é muito ligado a essa área de produtividade e de tecnologia também. E ele me contava sobre os avanços. Ele mora metade do ano nos Estados Unidos. A medicina americana já fartamente vem aplicando inteligência artificial, robôs e o que eles podem, eles usam. Então, para nós é um avanço tremendo. Isso não impediu a propagação do coronavírus na Itália, nos Estados Unidos, na própria China e no Brasil também. No Brasil, o terceiro caso em São Paulo foi confirmado ontem, né? É de um colombiano de 48 anos que andou por vários países europeus e chegou assintomático, né? E em laboratório particular está confirmado um quarto caso, também em São Paulo, de uma adolescente de 13 anos, mas esse ainda depende da contraprova oficial, não é? Exato, o quarto caso está sendo analisado e só depende do Ministério da Saúde se pronunciar, confirmando ou não a contraprova hoje. No laboratório particular já confirmou, né, o quarto caso de coronavírus. São mais de 500 casos suspeitos no Brasil, que parece que a gente não vai conseguir impedir, assim, apesar de todos os cuidados que estão sendo tomados, a propagação dessa epidemia. Infelizmente, eu acho que não vai ser uma forma muito segura de manter esses casos nesse número baixo. Vai aumentar com certeza. Como a gente vê na Itália, já escolas cancelando as aulas. Portugal já tem 8 casos. Então a gente já vê os países se preparando, empresas aéreas, empresa aérea falindo na Inglaterra. Comentava com o Claro isso. Disso. As escolas e universidades vão fechar até dia 15 de março na Itália. Mais de 100 mortos já, ainda 3 mil casos sob suspeita. Eu comentava isso com o Claro. Na Inglaterra faliu a primeira companhia aérea, que não andava bem das pernas, mas cancelaram mais de 300 voos. Então, se você tem 300 produtos vendidos na sua empresa e, de repente, do dia para a noite, cancela-se todos os seus pedidos, é compreensível que isso aconteça. E vai acontecer um efeito ainda dominó de muita gente, vai ter problema. As importações da China na segunda-feira, até o Caderno de Porto do Jornal da Tribuna noticiou isso. Já está trazendo problemas aqui para os portos. Em férias coletivas. Enfim, isso vai ter um impacto mundial e, de novo, assim como a gente falou no caso da enchente, a gente tem que começar a se preparar porque isso vai acontecer mais vezes. Isso não vai ser pontual, não é uma coisa que aconteceu uma vez na humanidade e não vai acontecer mais. De mais a mais, problemas de doenças, de pandemias vão acontecer. E não temos ainda a perspectiva de uma vacina. A vacina, em caso de urgência, levará 18 meses para. Tanto que o governo japonês, de novo, essa semana, trouxe à pauta o adiamento, não o cancelamento. Dessa vez mudou o discurso, o adiamento da Olimpíada. É interessante que tem um pânico, assim, que eu não consigo entender, porque é uma epidemia parecida com outras, que a gente já teve, inclusive, nesse século, né? Sim. H1N1 até com uma letalidade maior. Essa daí não sei se tem alguma coisa a mais que a gente não está percebendo, porque o adiamento das Olimpíadas é uma medida drástica.
O Salão do Automóvel 2020 em São Paulo vai ser cancelado por causa do coronavírus. A Feira Intermodal, aqui da atividade portuária, a lista de empresas que já cancelaram a participação na Intermodal 2020 devido ao coronavírus, tem dezenas, aqui tem mais de uma dezena de empresas, inclusive a Aliança, a Hamburg Sud, a Schenker, a Maersk, a Kraft, a Blue Logística, o grupo MSL. Então, é provável que não aconteça a Feira Intermodal, é provável que não aconteça também o Salão do Automóvel, é possível que seja adiada, sejam adiados os Jogos Olímpicos. Concentração de pessoas vão causar esse tipo de pânico mesmo. Eu vejo uma mídia informativa, que eu acho que é o lado bom, mas também gerando um pouco de excesso de informações, no caso, causando pânico às pessoas. E realmente você tem razão, existe um exagero no que todos os eventos que se referem à concentração de pessoas. Vamos ver, porque assim, eu acho que o grande problema é a letalidade, né, que se informou desse vírus, né? Ele mata, mas, por exemplo, temos 3 casos no Brasil, talvez um quarto, mas nenhum deles atualmente corre risco de vida, de morte, né? Então, assim, eu acho que a mídia tinha que ter um papel mais responsável no sentido de alertar as pessoas nesse sentido, né? Agora, a economia, que nem o Marcelo falou, já foi afetada, está afetada. Talvez temos que olhar, o Brasil pode ter uma oportunidade nesse lado cheio do copo, né? Vamos dizer assim. Talvez nós possamos dar um passo à frente em relação às nossas indústrias, em termos de tecnologia ou exportação, porque a China realmente vai dar uma parada, o PIB da China vai cair muito. Quem sabe não é uma oportunidade, né? Nessas crises, em guerras, etc., criam-se oportunidades para o país. Olha, aqui no Jornal da Manhã, Litoral Paulista, nós na semana passada fizemos uma conta em relação à letalidade do vírus coronavírus na China e na Itália. Pelo número de casos, dava 34 mortes a cada 1.000 casos na Itália e 33 mortes a cada 1.000 casos na China. As estatísticas depois mostraram um pouquinho menos, né? A gente chegou em 3,3, 3,4. As estatísticas da OMS mostram entre 2% e 2,5%. Seriam entre 25 e 25 mortes a cada 1.000 casos, né? Mas, assim de fora, dá a impressão que tem mais alguma coisa que a gente não está tendo acesso à informação. Eu acho que a velocidade, né, Paulo? Não da propagação. Não só da propagação, mas da informação de tudo. As pessoas ficaram sabendo muito rápido. H1N1 foi o quê? 5 anos atrás. Hoje a velocidade, cara, quadruplicou, decuplicou talvez, não sei. Então as pessoas começam a se comunicar muito rápido. Aí você tem também muita boataria, muita fake news, né? O próprio secretário de saúde, quando teve conversando com a gente, falou isso. Mas esses cancelamentos de eventos são atitudes oficiais. Sim, né? São oficiais. Houve maratona nos Estados Unidos em que a participação de amadores foi cancelada. O campeonato italiano cancelou os grandes clássicos, né? O Milan, a Inter, não vão jogar só em maio. Adiaram para maio, não adiaram para daqui uma semana ou 2. Já adiaram 60 dias os jogos, então o negócio tá feio mesmo. Em Santos nós temos em maio os 10 quilômetros da Tribuna FM, que são essa prova reúne 20 mil corredores, 20 mil, né? E as pessoas estão fazendo inscrição nesse momento. Será que vai ser mantido? A tendência de cancelamento de eventos com agrupamentos de pessoas, será que ameaça a prova da Tribuna, Alberto? É uma decisão que eles vão ter que analisar nos próximos dias, né? Porque as pessoas programam as inscrições, a preparação de atletas. É que ainda não é uma coisa do nosso cotidiano aqui, então parece que ainda não nos impacta. Mas o Salão do Automóvel é brasileiro, a Feira Intermodal também, né? E há feiras internacionais e congressos de tecnologia, por exemplo, o Google cancelou o seu encontro anual, onde ele apresenta as suas novidades, vai fazer isso de forma virtual, online,
para as pessoas. Então a gente vê o mundo inteiro fazendo. O primeiro-ministro japonês anunciando que as Olimpíadas podem ser adiadas para o final do ano. Então, os Jogos Olímpicos, no caso. Então, o mundo inteiro está se preparando para isso. Olha, o ouvinte Joseph mandou assim: bom dia, Paulo Schiff. Finalmente o sinal da Rádio Jovem Pan Santos foi restabelecido. Teremos mais uma edição do Jornal da Jovem Pan Santos no dia de hoje? Mais uma, Paulo? Ou só essa que a gente está terminando nesse momento? Vamos terminar daqui a pouquinho. Grande Joseph. Agora, ontem eu andei de táxi com o motorista Marcelo Simões, taxista e santista, viu, Paulo Andrade? Feliz com a vitória do Santos na estreia da Libertadores. Sabe o que isso significa, Paulo? Nada. O Vanderlei, nosso ouvinte, ele se refere a um comentário feito pelo Arnaldo Haddad no jornal de ontem sobre o assunto das praias. A gente abordou aquele estudo de que metade das praias atuais pode desaparecer até 2100, um estudo publicado numa revista científica internacional. E o Arnaldo disse que viu um cientista que coloca o gelo no copo e quando o gelo derrete, o copo não transborda. Lógico, né? Se o gelo cabe, a massa não muda, né? A massa, o volume inclusive do gelo quando passa para a água, ele diminui um pouquinho, né? Agora, o aquecimento global e o derretimento das geleiras, ele se refere a um volume de gelo que está acima do nível do mar, né? Não que está dentro do copo, né? Esse volume que também é a 10ª parte só da geleira, né? Um iceberg, só 10% dele estão acima, mais ou menos 10% que fica acima do nível da água. É referente a esses 10% que fica acima do nível da água, né? As geleiras, elas estão muitos em cima de terra sólida, das calotas polares, né? E acima do nível do mar. Então, seria um gelo, é como se a gente colocasse o gelo acima da borda do copo. A hora que derreter, aí vai transbordar, né? 8 horas em ponto, estamos chegando ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve o Marcelo Marçaioli, o Alberto Claro e o Nicolau Obede nos comentários, Paulo Andrade operando a mesa de áudio, participando do jornal, teve o quadro de Economia apresentado pelo professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, falando sobre as universidades públicas paulistas, o orçamento delas bancado pelo ICMS, a USP, a Unicamp, a Unesp. A Unifesp ele não incluiu porque é federal, a Unifesp, onde o Alberto Claro é professor. Teve também o quadro de tecnologia apresentado pelo Cássio Gainetti e teve principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Jovem Pan. Para você ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário, um pouquinho antes das 7 da manhã. E uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.